mediunidade, ela já diz em si, né, o seu sentido, né? Médium, a pessoa ser intermediária, um intermediário entre dois planos, entre, por exemplo, entre uma pessoa e outra, né? No caso da mediunidade, como Kardec estabelece, seria esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Então, sendo nós seres espirituais encarnados num corpo, então necessariamente nós precisamos ter uma conexão com o nosso lado espiritual, né? Que a doutrina dos espíritos nos ensina que principalmente se dá a partir do pensamento. Então, desse ponto de vista, né, todos nós somos médiuns, né? Uns de uma maneira mais ostensiva, mas mesmo aqueles que não conseguem escrever ou ver ou falar, né, também são médiuns e também são intermédios, né, dos espíritos através da influência, né, através da sensibilidade. É bom que a gente frise, né? Não só necessariamente quem lê, quem vê, quem fala, quem escreve é o médium. Nós todos somos médios. E como é que nós todos somos médios, né? Se todo mundo é médio, a partir do que, através do que a gente vai ser médio? Através das influências que a gente sente, que a gente de vez em quando tem um toquezinho, né? Rapaz, eu queria fazer aquilo, né? E tem umas ideias, tem uns pensamentos, como por exemplo, uma pergunta que foi feita no livro para Richard Simonetti. Perguntaram: geralmente as pessoas têm dificuldade para manter a estabilidade emocional. Variam muito da tristeza à alegria, da depressão à euforia, do bom ânimo ao desalento. Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia. Tem alguma coisa a ver com a mediunidade? E ele responde que sim, né? Então a gente já tira daí. É a questão de a gente de repente a gente tá todo aqui brincando, feliz, e do nada dá uma tristeza, uma vontade de ficar quieto, de sentar. Não só dessa forma, como também da forma reversa, né? Que muitas vezes a gente tá triste por algo que aconteceu e a gente acaba do nada, sozinho mesmo, num canto. Meu Deus, o que é isso? Felicidade, oi. É a questão de sintonia também, né? Que a gente tem que buscar. Como ele fala, né? Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia. Um dia, por exemplo, como hoje, a gente passa a semana inteira estudando, trabalhando. É um dia que normalmente a gente chega e está um pouco cansada, né? Um pouco mal-humorado. São coisas que são normais, mas quando essas alterações acontecem repentinamente, de forma muito mais incisiva, sem motivo algum, por exemplo, se estivéssemos nós descansados em um domingo na rede, deitados, e essa mesma sensação de cansaço, de irritação nos acometesse, isso aí não, realmente é um fator que é externo, né? Isso aí já quebra muito o estereótipo, né? Porque geralmente fala assim, o jovem tem receio de dizer que é médium, né? E geralmente é na própria adolescência, né? Dada a nossa reorganização fisiológica que acontece nesse período, que a mediunidade vem de fato a florescer, né? A mediunidade ostensiva. E aí fica naquela apreensão, né? Ah, será que eu digo ou não digo que eu sou médium? O pessoal vai ficar olhando meio torto para mim, né? Mas quando a gente parte desse ponto de vista de que todos nós somos médios, né? Então a coisa ela já se torna mais natural, né? Se torna até prazeroso, né? De conversar sobre isso, né? Isso é verdade. Esclarecer é importante, principalmente nessa fase. Exatamente isso. E sempre ter na mente, né, a questão da sintonia. Se a gente tem um padrão vibratório legal, se a gente estuda o evangelho, pratica coisas boas, pensa em coisas boas, as influências que vão chegar pra gente vão ser influências boas. Se a gente faz o contrário, as influências vão ser também não tão boas, né? Então cabe a gente estar sempre separando, cabe a gente estar sempre separando aquilo que chega pra gente, né? A gente também não pode ficar usando como desculpa tudo que a gente pensa, não, foram os espíritos. Entendeu? A gente sempre tem que ter essa mente e essa consciência. E o espírito tem uma mania de dizer que principalmente todas os espíritos, são né? os espíritos. Ai, tropecei. Foi um espírito que me empurrou. Agora vejo que esse raciocínio, ele
na sua raiz já é errado, porque se é espírito, é porque eu fui instrumento. E nós só somos instrumentos se nos é aberta vamos dizer assim, a mesma vibração para que haja conexão. Abre a porta para conexão. Então, é impossível haver eu estou aqui numa frequência de alegria e de repente eu nessa frequência me conecto com a frequência inferior. Isso é até anti-matemático, físico, né? Isso não existe. A vibração se compatibiliza com outra da mesma ordem. Então, se há um espírito me influenciando, mesmo se há um espírito, se não é propriamente a nossa vontade, é porque isso é uma influência que nós construímos. É um ambiente, é uma atmosfera mental que nós construímos. Verdade. E é engraçado, no tempo que eu estava lendo o Livro dos Espíritos, eu cheguei numa parte que falava da influência dos espíritos nas nossas ações e nos nossos pensamentos, né? E aí Allan Kardec perguntava sobre como é que a gente conseguiria distinguir, né, se o pensamento era nosso ou se era do espírito. E nessa época que eu ia estudando, eu comecei a fazer um exercício comigo mesmo, né? Quando é que eu estou pensando por mim mesmo e quando é que eu recebo a influência? Qual é a característica desses tipos de pensamento, né? E foi um período muito feliz, né, na minha vida. Porque eu percebi o seguinte: a influência da ação espiritual sobre nós é principalmente a de fazer a gente pensar algo que na realidade não é. Então a gente geralmente vem com aquele preconceito, né? Aquela pessoa é daquele jeito, né? A gente começa a construir milindres, né, em torno de uma pessoa, em torno de um fato que aconteceu. E particularmente, né, de ontem para hoje, eu virei à noite, né? Eu estava fazendo trabalho, eu já estava super estressado, né? E eu nem vinha, né, para o Evangelho lá. E eu estava ali naquela tristeza: será que eu vou ou não vou para o Evangelho lá? Não sei se eu vou, não sei se eu fico em casa, né? Eu estou muito cansado, né? Não, quer saber? Eu vou, né? Automaticamente, quando eu cheguei lá no ônibus, bateu uma vontade assim: rapaz, quando eu chegasse lá, eu quero participar de alguma coisa, eu quero estar, nem que seja no apoio da câmera ou na internet, né? Eu chego, né? Aí, opa, Diego, pode sentar aí que você vai participar do programa com a gente, né? Então, quando a gente também se propõe ao trabalho, né? Que a gente recebe essa carga de ânimo, nem parece que eu virei à noite aqui, sabe? Mas a gente, quando se abre ao trabalho, principalmente o trabalho bem, a gente também recebe a assistência da espiritualidade. Isso é algo assim muito perceptível. Tem eventos que nós participamos na organização que, sem dúvida, nos deixam muito cansado mesmo. De a gente dormir 2 horas por noite e olha lá. Quase não dormir, e estar trabalhando, principalmente quem é do sexo masculino, e fica naquela parte de carregamento braçal, né? Então termina se cansando. Médio de transporte. Mas é impressionante quando a gente está numa vibração positiva. E eu já parei em um momento, um momento que eu estava num evento realmente. Parei a pensar assim: poxa, eu devia estar muito cansado. As inúmeras atividades que eu fiz nesse curto período de tempo, no meu cotidiano, normalmente eu estaria derrubado numa cama, provavelmente dormindo horas e horas. E aquele impulso que vem de não sei onde nos faz continuar no trabalho. Então, certamente, esse é um tipo também de mediunidade, né? De um contato espiritual e troca de energias que nos impulsiona a continuar o trabalho. Na verdade, a gente está o tempo todo, né, nesse intermédio entre o mundo espiritual e aqui, porque a gente está o tempo todo recebendo a influência dos espíritos mesmo, né? Tanto para nesses momentos de eventos que a gente precisa estar trabalhando, então eles vêm apoiar a gente, né? Momentos que a gente não está tão bem conectado, então vai vir também uma equipe. E chegou aqui como complemento uma pergunta: em que situação posso descobrir que tenho mediunidade? Qual seria a situação que nós
iríamos pensar assim? Olha, existem várias situações para você... Porque, primeiro que é o seguinte, mediunidade não tem faixa etária para se descobrir. Geralmente, como o Diego falou, a parte que nós estamos no desenvolvimento hormonal, da adolescência, geralmente é quando se descobre a mediunidade. Mas a mediunidade pode se manifestar na infância, pode se manifestar enquanto adulto, pode se manifestar diante de alguma circunstância especial, um fato que ocorra, que nos faça desenvolver. Então, as situações são inúmeras, né? Se a pessoa quiser nos contar algum caso, ou o próprio caso dela, se sentiu em algum momento alguma influência, que esteja desconfiando se é a mediunidade ou não, a gente vai passar a analisar. Mas a princípio é isso, né? Não há faixa etária, né? Até na velhice mesmo também se pode desenvolver. E nós temos uma outra pergunta da Ivonete Vieira Neves. Ela pergunta: gostaria de saber se nossos pressentimentos, zumbidos, vista turva é um sinal de mediunidade. Então, os pressentimentos, zumbidos, vista turva. Os pressentimentos eu acho assim, pelo menos eu não sei em questão dos zumbidos e da vista turva. Mas a questão dos pressentimentos a gente pode interpretar como as intuições que a gente recebe, né? Em vários momentos do dia a dia, muitas vezes você está completamente sem norte, sem saber o que fazer, e de repente vem aquela coisa assim que lhe preenche, algo muito bom que você sente que realmente aquilo é certo, que aquilo vale a pena. Então acho que talvez seja, com certeza. Nesse sentido dessas duas perguntas que a gente recebeu, né? A gente observa características bem assim. O que é que de fato, né, marca assim, eu ser médium ou não ser médium, né? Cada caso é um caso. E eu acho que o que mais recomenda, né, é o estudo. Né? Porque a partir do estudo a gente vai realmente começar a fazer uma autoavaliação, né? Existem inúmeras mediunidades. Existe a mediunidade de visão, né? De vidência, de clarividência. Olha só dentro da vidência você já tem aqueles que enxergam de uma maneira mais clara, né? E aqueles que apenas observam lá a aura da pessoa, ou então assim umas manchas, né? Assim. E nós temos que ter também o cuidado, né? Porque às vezes a gente tem algum problema auditivo realmente e a gente acaba taxando como se fosse de fato uma mediunidade. Então acho que a recomendação mesmo é entrar num grupo de estudos sobre mediunidade e realmente uma pessoa entendida, experiente do assunto. Se é algo recorrente, né? Porque tudo aí que ela falou, pressentimentos, zumbidos, barulhos, enfim, visões, vista turva, pode ou não ser mediunidade. Depende da recorrência, de uma série de fatores, e também fatores físicos, né? Pode ser algo meramente do campo da saúde, como o Diego falou. Então diferenciar isso é importante. E é uma consulta médica, não abandonar a medicina, que não nos auxilia tanto. E em pressentimentos, eu acho que aqui Samara falou algo positivo, que eu concordo. Inclusive, há realmente um tipo bem específico de mediunidade, de pressentimento, de intuição. Existiam na história personagens bem célebres, como o próprio Platão, se não me engano, ou foi Aristóteles. Ele tem sido Sócrates, na verdade. Vamos dar uma viajada. Sócrates, ele dizia que tinha um espírito que acompanhava uma entidade, um eu interior, né? Que ele chamava de daimon. E aquele espírito, ele dava vários avisos a ele, enfim, várias situações que iam ocorrer, ele dava um toque. Há várias situações nesse sentido também, com pessoas que a gente conhece também. Uma outra personagem célebre que tinha esse tipo de mediunidade que muita gente não sabe, que a gente costuma comentar nas nossas palestras, é o João Guimarães Rosa. Foi um escritor
escritor para nós jovens, para os jovens que estão fazendo vestibular, talvez tenham que ler algum livro dele. Eu, quando fui prestar vestibular, tive que ler o livro, um livro de João Guimarães, cujo nome eu não me recordo no momento. Mas ele era um escritor sensacional, um escritor aclamado, um escritor muito bem conhecido, até hoje muito reverenciado, diplomata também, mas poucas pessoas sabem que ele também tinha mediunidade. E ele era muito materialista também. Difícil conciliar as duas coisas, né? Mas eu ficava pensando, como é que deve ser um médium materialista? Eu pensei Eis o exemplo. Ele dizia, olha, eu não sou muito afeiçoado a essa questão de fenômenos e tal, fenômenos parapsíquicos, essas coisas de comunicação, mas eu não posso negar que comigo acontece o tempo inteiro, dizia ele. Eu tenho avisos, coisas que acontecem logo após o aviso, várias mensagens que me vêm, que muitas vezes acontecem. Então é inegável para mim que isso acontece comigo. Então pelo menos uma parte ele já, né? Ou seja, do materialismo. Ao mesmo tempo que pode ser uma disfunção orgânica, algum problema que a gente possa ter, pode também não ser, né? Pode não ser. Então, quantas pessoas, por exemplo, não são internadas em hospitais psiquiátricos, né? Porque ela escuta as vozes, né? Ou vê, né? E de repente taxam como louco e pronto. Né? A gente tem casos de pessoas que se tornaram depois presidentes da Federação Espírita Paraibana. Isso é verdade. Bom, antes da gente entrar mais um pouquinho a fundo nessa questão de estudo, né, da mediunidade e o estudo, a mediunidade e a responsabilidade que a gente tem que ter, nós aqui a gente já está mais no universo de universidade, etc. Aí eu queria perguntar a Anabelle, que é a nossa mais jovem aqui, que aí na escola, o convívio da escola, o que é que seus amigos dizem, Anabelle, na escola sobre a mediunidade, a questão de ver espírito, de falar com espírito? Eles sabem que você é espírito? Sabe, todos lá na minha sala, todo mundo sabe que é espírito, inclusive os coordenadores, os professores, já. O que é um ponto positivo porque ela estuda em escola católica, né? E a gente tem todo um respeito, né? Por trás e todos... É uma coisa melhor, E interessante também porque aconteceu uma coisa parecida com essa semana passada, né? Quando eu vou falar sobre o espiritismo, faz uma rodinha assim ao redor. Eu fico no meio e falando sobre o espiritismo e o pessoal, que massa, não sei o que. Uma amiga minha até me contou, né, que tem um caso na família dela que a avó dela, ela é médium. Só que ela é católica, ela não estudou mediunidade realmente, como é pra estudar, né? Não me lembro agora qual é o tipo de mediunidade dela, mas ela sonhou que na vida passada dela ela tinha relações com o genro dela. E essas relações dela permanecem até hoje, né? E aí ela foi lá me perguntar como era isso, como é que funcionava. E aí eu expliquei pra ela, né, que a avó dela tem que estudar pra poder tirar coisas boas dessa mediunidade, porque com a mediunidade a gente não só se ajuda, mas também ajuda os espíritos que precisam de um auxílio maior até para poder evoluir também. E outro caso também foi de uma amiga da mãe da minha amiga, que ela sonhava com coisas que iam acontecer, realmente aconteceu, né? O pai dela teve um acidente de carro e ela realmente sonhou com isso, e aí ela também veio me perguntar como é que funcionava e tal. Aí eu fui também falar, né, que era uma mediunidade, não é muito comum, né, porque as mediunidades que a gente mais conhece é psicografia, psicofonia, e não era uma mediunidade muito comum isso, mas que ela tinha que estudar do mesmo jeito. Mais um motivo pelo qual o jovem espírita sempre tem que estar por dentro, né? Porque nós somos muito questionados, às vezes, sobre esses assuntos. Então a gente sempre tem que estar, né, para dar o encaminhamento certo a essa pessoa, né, que vem nos procurar. Como ela falou, os casos, né, das pessoas que vêm perguntar. E aí vem a questão da mediunidade e o estudo, né? A gente, como o Diego já falou aqui, como vocês já falaram também, a gente sempre tem que estar estudando mediunidade, assim, principalmente quem tem uma predisposição, né, que percebe que tem uma predisposição à mediunidade,
tem que estar sempre estudando, é uma coisa muito importante. Até porque para participar de uma reunião mediúnica não é qualquer pessoa que pode chegar lá e participar, não é qualquer um que pode sentar, tem que ter toda uma base, tem que ter todo um estudo, todo um ensinamento por trás. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência de sempre estar estudando, sempre procurando. A gente tem o Livro dos Espíritos, por exemplo. Ele foi feito através de perguntas que Kardec mandava para dezenas de médiuns, dezenas. Então a gente também tem que ter esqueci a palavra. A gente tem que ter a consciência, né, de que também nem sempre aquilo que a gente falar é o certo, é o correto para sempre, né? O médium que falar, que deu a notícia. Não, a Kardec ele fez o Livro dos Espíritos através disso. Pegou várias respostas, né? Via as que batiam, as que não batiam, e foi assim organizando as ideias. Então a gente tem que ter essa consciência. Sempre tem que ter um estudo feito para poder passar uma mensagem correta, a mensagem certa, né? E Richard Simonetti, no mesmo livro, ele fala a questão da mediunidade do estudo, e ele diz, né, que 2 livros podem ser adotados, para quem está se perguntando como estudar mediunidade. E ele diz, 2 livros podem ser adotados, um sobre mediunidade e um outro de conteúdo evangélico. O primeiro para o aperfeiçoamento das técnicas de intercâmbio e o segundo para o aprimoramento moral e principalmente o Livro dos Médiuns, que é um livro mais dentro da nossa codificação que vai nos dar uma base, né? Geralmente as pessoas querem chegar no centro espírita e querem ir direto para a reunião mediúnica, né? Minha mãe, que ela já foi presidente de um centro espírita durante vários anos, ela sempre vinha comentando sobre os problemas que às vezes eram gerados, né? Porque a pessoa queria, né? Ah, mas por que aquela pessoa que chegou agora, ela está participando da reunião mediúnica, eu não posso, né? Então tem essa questão do lado moral. Até porque também, as pessoas né? tinham muita curiosidade, né? Então já querem ir direto. E a gente sabe que a curiosidade, ela atrapalha extremamente, né, uma reunião mediúnica. André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, que é o primeiro livro que ele vai tratar realmente assim de reuniões mediúnicas. O outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, né, são 2 livros, né, que para quem quiser aprender sobre mediunidade, assim, na prática, com romance, bem gostoso de ler, né, nada técnico assim, né, é muito bom. Missionários da Luz, de André Luiz, e Nos Domínios da Mediunidade. Então, no livro Missionários da Luz, ele vai falar, né, sobre aquelas pessoas que chegavam na reunião mediúnica, que pensavam, né, só sobre as preocupações, outros que eram os curiosos, ou então aquele que bebia ou fumava. Então, a espiritualidade, além de prestar assistência aos espíritos da reunião, que estão lá para ser assistidos mesmo, né, eles tinham também que fazer um trabalho dobrado para poder assistir os encarnados, que deveriam estar colaborando, mas que na verdade estavam atrapalhando a reunião. Verdade. Aí, como exemplo de como isso deve ser feito, tem até um projeto que a gente fez, né, no 3º ciclo da nossa Federação Espírita Paraibana, que seria mais ou menos, depois você vai falar sobre esse projeto. Que nós, como jovens, temos que ter cuidado em como é que a gente vai encarar uma reunião mediúnica, como estudar para entender e participar. Mas sobre literatura mediúnica, existem vários livros, não só espíritas, e o problema é esse, né? Literatura mediúnica, literatura sobre mediunidade, existe livros feitos na época atual e há muito tempo atrás, na época de Kardec, antes de Kardec. Enfim, mediunidade é algo que existiu em todas as fases da nossa história. A gente vai achar resquícios disso desde lá os oráculos de Delfos, enfim, dos profetas hebraicos. Bem presente, né? Então, é importante a gente ressaltar a beleza e quão completa é a codificação. A gente vive na doutrina espírita, nós somos espíritas, mas muitas vezes a gente não valoriza tanto um livro como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro manual, assim, um manual que faltava para que a gente entendesse mediunidade em sua completude mesmo. E desde a sua atuação até as consequências do seu uso desregrado, do seu mau uso. Então,
a gente não pode fugir. Com um instrumento desse nas mãos, nós temos que pegar ele como base. E a partir disso, ir desdobrando ele em outras obras. Há também a obra psicografada por Chico Xavier, que é outro tesouro, né? O Diego citou aí as obras de André Luiz, que são também imprescindíveis de tocar quando se fala em mediunidade. Ou seja, material não nos falta. Material não nos falta. O problema também é a gente saber o que é separar o joio do trigo, né? Separar aquele material que é um pouco místico demais, então entra para outro lado, né? Então, tendo como base a doutrina espírita, a gente fica mais num porto seguro para ir analisando essas outras obras. E o Livro dos Médiuns é um livro completo, né? Na própria introdução ele diz, eu não quero deixar aqui só um manual técnico, porque eu acho que isso aí já existe demais publicado, né? Isso na época lá, século XIX, né? Quero também deixar aqui um roteiro certo para que o médium ele possa seguir esse caminho, né? Seguindo os passos realmente de Jesus, né? Esse lado moral incorporado também da parte mediúnica. É o que Richard falou, né? Pode falar, depois eu falo. Não, vai conseguir. Do lado, ele falou 2 livros, né? Um no aspecto técnico, E outro com a moral evangélica. E a gente não pode deixar de lado os ensinos de Jesus sobre a mediunidade, os ensinos da Bíblia e dos Evangelhos. Porque a Bíblia é cheio de traços de mediunidade. E perceber os ensinamentos que a gente pode tirar, principalmente do lado moral, os sentimentos que envolvem, porque a mediunidade está muito ligada a sentimento, né? Muito ligado mesmo. Quando você começa a perceber uma influência, a primeira coisa que muda é o seu estado emocional. Você começa a perceber alterações e vai regulando isso, a expressão dessas alterações. Então, você está regulado em seus sentimentos evangelizados, direitinho lá, o seu campo mental, né? Todos os ensinamentos sobre o que é humildade, como eu devo proceder, a reforma íntima, enfim, tudo que o Evangelho vai dizer sobre a moral. Aí eu pegando um pouquinho o que você falou anteriormente de que a gente tem muitos livros, né, sobre, e trazendo um pouquinho para a arte, assim como a gente tem livros, a gente também tem filmes, né? E a gente também não pode acreditar em tudo aquilo que a gente vê em filme sobre mediunidade, porque lembra que é cinema, que é mercado, que tem que vender. Então as pessoas às vezes fazem uma coisa, né, que nem sempre é daquele jeito. E cabe aí o estudo pra gente saber realmente o que é que acontece. Tratam isso também como um bicho de 7 cabeças, né? Ou então alguma coisa bem anormal, mas na verdade, porque também como o Ismael falou, né, não tem faixa etária pra realmente acontecer, como também não tem religião, né? Porque tem médios católicos, tem médios evangélicos, tem médios testemunhos de Jeová, então cabe a cada um estudar, né? Pra poder desenvolver isso com cuidado, o caminho do bem. E nós tivemos... Perdão, fala. E também é interessante lembrar, né, que essa questão da própria educação da mediunidade não é só o estudo em si focado na mediunidade. Estudando o espiritismo, se encaminhando para o bem, você vai estar controlando sua mediunidade, você vai estar auxiliando quem necessita com aquilo que lhe foi dado de fato. Exatamente. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, nossa transmissão caiu e algumas pessoas pediram para você repetir, Ismael, sobre Guimarães Rosa. Beleza. Algumas pessoas que não pegaram só o finzinho e pediram. Guimarães Rosa é um escritor, né, diplomata, escritor muito bem conceituado, e ele também era meio materialista, vamos dizer assim. Ele era muito desconfiado quando se falava em relação a fenômenos paranormais. Ele era muito desconfiado em relação a isso. Dizia ele que não acreditava muito. Só que, em contrapartida, vejam bem, ele tinha expresso essas formas no seu cotidiano. Dizia ele que não tinha como negar isso, porque muitas vezes ele mesmo passava por isso. João Guimarães Rosa tinha uma mediunidade de pressentimento, né, de intuição, de predição fortíssima. Tanto é que ele tem um episódio que ficou célebre na sua história,
que ele que recebeu uma mensagem do Espírito e que ele iria desencarnar, que ele ia morrer, falecer, quando ele tivesse a maior alegria da vida dele. E uma das maiores alegrias para um escritor era o quê? Ser eleito membro da Academia Brasileira de Letras. E João Guimarães Rosa era genial. Então, era só questão de tempo para ele ser indicado também. Chegou então o momento que ele foi eleito, né? Só que ele, para a estranheza de todos, ficou receoso em assumir a posse desse cargo. E ele adiou por 4 anos a posse. 4 anos ele adiou. Sempre vinha dizer que era um problema de saúde, enfim. Mas no 4º ano ele não teve saída, ele teve que assumir mesmo, né? E no discurso de posse dele, para o espanto de todos, ele estava assim um pouco abatido, falando em tom de despedida. Tem inclusive algumas frases do discurso dele que ficaram célebres, né? Como eu parto dessa vida, enfim. Outras eu vou inclusive colocar, para você que está vendo esse vídeo no YouTube, nós vamos colocar um link nessa descrição, né? E também no Facebook da Federação vamos passar mais sobre a história de João Guimarães Rosa. Enfim, para terminar a história, um dia depois, para felicidade de todos, ele não desencarnou, né? Aí passaram-se 3 dias. No 3º dia, ele estava escrevendo a dedicatória de um livro para a esposa dele, né? Dizendo que a vida era na verdade uma passagem, né? E ele não era espírita, ele era médium, mas ele era materialista. Escreveu isso para a esposa dele: querida esposa, essa vida na verdade é uma passagem. Há uma vida maior após a morte, né? Ele não usava nem os termos. E ele teve um infarto nesse 3º dia. Um infarto, né? Morreu do infarto, que é uma morte que não se pode provocar de maneira assim direta. Então ficou muito famosa essa ocasião, e muitas pessoas até hoje ficam se perguntando, virou um mistério na literatura brasileira. Algo que para nós é totalmente... a gente estuda isso, né? A gente vê como é que isso se procede, essa coisa paranormal que a gente vê, na verdade é natural do ser humano, a mediunidade. Então espero ter sido claro, né, na história de João Guimarães Rosa. E nossa amiga Ivonete, que foi a que mandou aquela pergunta falando dos pressentimentos, da vista turva, e ela mandou um comentário junto com outra pergunta. Ela falou: entendo que nem sempre os sintomas físicos são sinais de mediunidade. É preciso muito estudo e a prática do bem e do amor. E aí ela pergunta, né, se puderem me responder, porque às vezes sonhamos com lugares dos quais nunca estivemos e vemos lugares diferentes com pessoas diferentes. E complementando a pergunta que ela fez anteriormente. O sono é um contato com o plano espiritual direto. E isso nós estudamos na doutrina espírita, e é algo que a gente percebe, né? Além de ser um momento de descanso, é um momento de contato com a nossa verdadeira pátria. E podemos dizer que a gente morre todo dia, né? Todo dia a gente morre, a gente desencarna, né? Vai dar uma passeada no plano espiritual. Que, na verdade, a gente está na nossa verdadeira casa, né? Aqui a gente está dentro do envoltório físico para poder aprender, mas onde a gente vai assimilar as lições que nós estamos aprendendo aqui na Terra é durante o sono. Façamos um exercício, né? Trabalhemos um dia inteiro tentando melhorar, né? Mas tendo em vista que com todo esse esforço que a gente vai ter uma noite de descanso, né? E reflitamos por outro lado, naqueles dias em que a gente passa o dia inteiro querendo descansar, né? Deitado numa rede, né? Ah, não, hoje o dia é só para descansar. E às vezes você acorda no outro dia muito mais cansado, né? É um reflexo de que a gente não aproveitou muito bem nosso tempo aqui na Terra, né? É o que pode até parecer
contraditório e inexplicável, mas o ócio, nós não fomos feitos para o ócio, né? O ócio nos traz cansaço. E aí quando ela fala sobre a questão dos lugares e das pessoas diferentes que a gente acaba por ver, o que acontece? Allan Kardec explica, né? Aliás, os próprios espíritos respondem isso a Kardec no Livro dos Espíritos, né? E quando a gente está no estado de sono, né? A gente tem a oportunidade de se encontrar com aqueles amigos, né? Mas será que são só os amigos dessa existência que nós temos consigo, né? Não. A gente tem os amigos, as afeições de outras existências, né? As afeições e também as inimizades, né? Então a gente sempre vai se encontrar com pessoas, né? Com outros espíritos que a gente não necessariamente conhece nessa vida, né? Mas nós somos espíritos milenares, né? A gente já passou por vários lugares, a gente já conheceu várias pessoas e todas as noites nós nos reencontramos. É verdade. Eu acho que sim, tem uma explicação muito interessante sobre o que acontece no sono e no desdobramento, a mediunidade do desdobramento, né? Quando você sai do corpo. O que acontece quando você vai, quando você volta? Porque a nossa amiga falou que ela tem essas percepções, mas nós vamos perceber que nunca é de maneira totalmente nítida e nós percebemos todos os detalhes. Nunca nós sabemos escrever exatamente as nossas sensações. Por que isso acontece? Quando nós saímos do corpo, nós voltamos à percepção espiritual. Vocês imaginem, nós estamos aqui presos na carne. A carne o corpo nos beneficia de várias maneiras, com a nossa visão, né, com os nossos sentidos. Quando nós saímos do corpo, nós temos esses sentidos expandidos de maneira que nós não temos condições de entender ainda. Então a nossa visão, nossa audição, todos os sentidos ficam mais... A gente não tem ideia de como é que isso acontece. E trazer tudo isso que a gente percebe no plano espiritual de volta para cá é como você tentar encher com uma garrafa gigantesca de 2 litros um copinho daquele de café pequenininho. Então, quando você desemboca, né, a maioria, obviamente, vai transbordar e se perder. E aquela percepção do copo de café que fica é aquilo que a gente vai comentar com as outras pessoas, né? Lembrando também, isso é bem interessante, porque a gente está adaptado à vida na matéria, né? E quando a gente volta para o plano espiritual, no sono, a gente não vai estar com aquele costume que a gente está aqui, né? A gente tem que entender as limitações nossas e prestar atenção nisso também. Exatamente. Bom, mediunidade é um tema realmente palpitante, como nossa amiga já falou, né? Nós tem muita coisa para ser dita, muita coisa para se discutir, mas infelizmente nosso tempo é curto e o nosso já está se acabando. Só lembrando aqui que a nossa amiga Ivonete agradeceu, né, e mandou um abraço, um beijo de Laguna, em Santa Catarina, né? Beijos. Nós mandamos de volta e nós temos mais beijos para Sheila Fernandes, nossa amiga Ivonete, de Santa Catarina, Mário Fidalgo, de Portugal, Cláudia Lester, Gutenberg Lócio dos Anjos, Fernanda Maria de Queiroz. Beijos. Agradecemos a vocês que nos acompanharam aqui pela Rede Amiga Espírita, né, que estiveram nesse contato com a gente, essa interação. Os jovens querem falar alguma coisa para finalizar? Olha, para você que está vendo, desculpa. YouTube. Não, mas eu já ia te esquecer. Para você que está vendo no YouTube, se inscreva no canal, tem isso. E para quem não está vendo também no YouTube, pode ir lá e se inscrever. Façam FEPB TV. Nós estamos reformulando nosso canal do YouTube, tentando colocar mais material de qualidade. Então, dá uma assinada lá que você recebe, na hora que a gente posta, você já recebe o aviso. Então, dá uma curtida também, que isso nos ajuda. Favoritar o vídeo também ajuda bastante. Ajuda que a gente construa melhor esse canal. Desculpa. Não, eu queria dar os agradecimentos finais. Só pra finalizar, a última perguntinha que chegou aqui agora, eu não posso dizer não. Essa que foi de Fernanda. Fernanda, que a gente acabou de mandar um beijo pra ela. Perguntando se todas as noites nós saímos do corpo, né? Se quando dormimos durante o dia a gente também sai do corpo.
Sempre que a gente dorme, a gente sai do corpo. Olha, teve uma aula de evangelização que eu nunca me esqueci, que era uma pessoa falando sobre, era um estudo sobre mediunidade, né? E ela, a minha evangelizadora, ela disse que, assim, até mesmo durante o dia, de vez em quando, você tá, de repente, assim, divagando, de repente dá um solavanco, né? É como se você tivesse ido e voltado, né? No plano espiritual. Dá uma acordada. Mas, assim, eu só queria deixar a importância, né, desse estudo e também da integração do jovem nesses temas, né? Então, por exemplo, lá na evangelização da Federação Espírita, nós estamos com um projeto, né, que é a de integração do jovem nas reuniões mediúnicas. Claro que isso feito com todo o critério necessário, né? Então, eu tive a oportunidade de participar já de 2 reuniões, né? O ideal é que você, no estudo em si, você só participe de uma reunião, foi em 2 reuniões diferentes, né? Não foi no mesmo grupo. Porque senão já caracteriza uma pessoa que está frequentando e que vai participar do trabalho, né? Mas a gente passou por todo o processo a gente passou por 3 seminários só estudando sobre mediunidade, sobre as ocorrências dela ao longo da história, né? Sobre como funciona uma reunião mediúnica. E assim, foi uma experiência que eu trouxe realmente para a minha vida. E no início da reunião, quando foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, para uma mensagem, uma reflexão inicial, eu me lembro até hoje dessa mensagem, que foi a parábola do semeador, né? E aí, depois de alguns anos, cá estou falando, né, semeando o que foi plantado em mim, né, falando um pouco sobre mediunidade. E eu nunca esqueci dessa reunião a importância do nosso pensamento naquele momento. Nós jovens tivemos a oportunidade de ficar na vibração e também de escutar o diálogo entre os médiuns e as pessoas que estavam no processo de esclarecimento dos irmãos desencarnados, né? E aí eu percebi como é clara a influência do nosso pensamento sobre o espírito. Certa vez veio um espírito que ela estava se sentindo muito frio. Era uma mulher que ela havia desencarnado por algum motivo e estava se sentindo muito frio, né? E nesse momento eu pensei com todo amor, com todo carinho, né? Com o intuito de aquecer aquela irmã. E aí, pouco tempo depois, ela começou a serenar. E eu senti que aquele meu pensamento, ela ajudou. E outra vez, né, foi um irmão obsessor, né, do trabalho, que estava lá no diálogo, né? E durante a conversa, eu mentalizei como se eu estivesse abraçando. E no momento que eu pensei isso, o médium falou: não me abrace. Realmente. Que coisa, Né? Ela falou: não me abraça, eu não quero ser abraçado. É uma coisa paralela, assim, é no outro mundo, né? A gente tem essa Até respondendo, eu sei que a gente tá no final, né? Mas Diego já respondeu, como você falou, né? É uma coisa que parece ser de outro mundo, mas é muito próxima da gente, né? Uhum. E ela pergunta se nós saímos do corpo durante o dia. Nós saímos do corpo, nós vivemos esse contato com o plano espiritual, quase que se desdobrando, por várias fases do dia. Há algumas teorias, enfim, algumas hipóteses que nós não vamos comentar, que nós temos períodos específicos para isso. Mas o fato é que esse contato ocorre seja ou de dia ou de noite, né? Esse desdobramento, essa possibilidade de sair do corpo, né, e em espírito ter contato com o plano espiritual e com outras localidades. Isso é possível tanto de dia quanto à noite. Exatamente, eu vou pedir desculpa aos amigos, eu acho que eles veem aqui eu mexendo no computador e celular, mas por conta da nossa interação com o pessoal da internet, a gente tem que estar sempre, né, nós somos médiuns também, entre vocês e os meninos aqui, a gente está sempre fazendo esse contato. E finalizando, porque realmente nosso tempo já está esgotando, só falar o exemplo do nosso amigo Moisés, nosso técnico hoje aqui, que ele pediu para que falasse que quando ele também estava, nosso profeta, que quando ele também estava na infância, não foi isso, Moisés? Ele também via alguns espíritos, dialogava com eles na sala de aula, e os amigos ficavam chamando ele doido, e até que veio outra menina que também via
e foi doido junto com ele, né? Ficou os dois solidário. Foi solidária, então realmente é uma coisa que acompanha, né, bem, principalmente crianças, né? A gente sabe que crianças até 7 anos de idade, onde ainda não se completou totalmente a transição de uma encarnação para outra, tem ainda, né, um contato mais forte com o lado espiritual. E um outro tópicozinho assim pra gente fechar mesmo, que é aquele que eu particularmente, não sei se eu tenho ainda, mas tinha há um bom tempo, que é a questão do medo, né? Que eu acho que muito espírita que tem medo de ver espírito, e muitas pessoas dizem que isso é muito errado, eu também acho, mas eu sou uma delas. Porque ainda tem, né? É uma coisa que a gente ainda meio que desconhece, né? Então a gente ainda tem um medo, ainda tem um receio, né? Pra existe uma cultura conhecer, exatamente. Existe uma cultura do medo ao desconhecido, aos mortos, né? A morte também. Tem muita associação morte, né? com a morte, né? Quando você admite esse contato e se espanta com esse contato, existe uma série de atavismos. Atavismos são coisas que são construídas no nosso subconsciente, né? Durante a história da nossa... Enfim, então isso está bem preso ao nosso subconsciente e é preciso ser trabalhado, não de uma hora para outra. Não é de um dia para o outro que eu digo, pronto, agora eu sou espírita, conheço o espiritismo, sei que os espíritos existem, não tenho mais medo. É algo que você vai trabalhando. É preciso ter contato, né? Porque o próprio Richard Simonet fala disso. A gente só tem medo daquilo que a gente desconhece. Exatamente. E Se a aí, gente tem medo é porque a gente desconhece. mais uma vez, a importância do estudo aí. Exatamente. Porque quando a gente conhece, a gente deixa de ter medo. E acho que, por exemplo, eu tenho uma irmã que assiste muito filmes de terror. Não recomendo. Exatamente. É a questão de sintonia que a gente falou Vibração. anteriormente, né? A questão de vibração. A gente assiste, né, em grupo, em amigos. Alguns têm conteúdo espírita, você colhe ali, né, espiritualista. Mas tem alguns filmes que não tem nenhum conteúdo moral construtivo, né? Então, esses aí a gente vai um pouco evitando. Nada dentro da doutrina, dentro da mocidade, é proibitivo, né? Mas sim... não é recomendado. Não é recomendado. Nos ensina a nos esclarecer sobre as consequências desses atos. E ter consciência dos nossos atos. Então, se a gente assiste um filme de terror muito consciente do que vai acontecer ali, que também tenhamos consciência das consequências que virão com essa sintonia aí, né? E por experiência própria eu posso falar que eu fui assistir um filme uma vez, espiritualista, né? Terror, e realmente eu fiquei 2 semanas depois desse filme, eu fiquei meio conturbada, assim, apagava as luzes no quarto de noite e aí vinha, né, 1000 imaginações, 1000 pensamentos. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente com o que a gente está assistindo, com o que a gente está lendo, com o que a gente está pensando, né? A sintonia e a mediunidade é uma coisa que vai estar sempre ali pertinho da gente, e dependendo da nossa sintonia vai ser aquilo que a gente vai receber. E também que cada um se conhece, né? Você sabe o que você pode assistir e o que não pode. Exatamente. Porque, por exemplo, um filme que possa ser pesado pra você, pra mim talvez não possa ser. Eu talvez vai encarar de uma forma completamente diferente. Vale Então, também o espírito assistir esses filmes assim de terror, né? Mas isso não é assim que acontece. Você tem aquela consciência. já tem aquela consciência. Então. Isso. E você, se a pessoa se deixa envolver ou não. Exatamente. O segredo vai ser se deixar se envolver. Só esclarecendo, e o tempo, nosso tempo acabou, mas eu vou só esclarecer uma questão do controle universal que eu falei anteriormente. Controle Universal dos Espíritos, que era a questão de que Kardec, ele tinha pegado, como foi feito o Livro dos Espíritos, né? Ele tinha uma pergunta, enviava para vários médiuns de vários países diferentes, e as perguntas voltavam, e aí é que ele ia ter a média, né, das respostas, para que assim fosse construído o Livro dos Espíritos. Assim é o que se diz o controle universal. Para isso tem um texto, não é nem no Livro dos Espíritos, a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente, tem falando. Tópico 2 da introdução. Tem
tudo. Controle universal dos espíritos. Tem Tem- falando sobre isso. falando sobre isso, tem uma série de critérios que não é de uma hora para outra que a Kardec veio com esse método. Exatamente. Procuramos estudar, né? E daí poder aplicar as comunicações que a gente possa receber como médiuns Sim, sim. ou com pessoas que analisam as comunicações de outros médiuns. Exatamente. E nosso tempo acabou aqui, já estão falando por todos os Esse meios, ano. que acabou mesmo. nosso Mas o tempo. assunto não acabou. Né? Exatamente. Nós vamos Estudar. colocar o Evangelho depois no YouTube também para quem quiser assistir de novo. E assim, vão estudar, né? Vamos pesquisar, vamos procurar saber mais para a gente se inteirar mesmo desse assunto. Agradecer aos nossos amigos aqui, mais um Evangelho, pela participação, pelo debate, pela ajuda. Agradecer mais uma vez a vocês, internautas, por estarem sempre interagindo conosco, né? Tivemos vários acessos de vários países e é bom isso porque a gente está divulgando a doutrina, está divulgando a mensagem, né? É uma coisa importante. E vamos finalizar, vamos fazer a nossa prece final. Samara. Vamos. Então, meus irmãos, amigos, vamos nos concentrar, mentalizar a figura do Mestre e dizer assim: Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, divulgando a Tua mensagem através dos meios de comunicação. Obrigada, Senhor, por podermos atingir os corações, por podermos esclarecer um pouco mais aqueles que necessitam. Ilumina-nos, Senhor, cada vez mais. Dá-nos a força necessária, o impulso, para que tenhamos vontade de estudar, de nos aprimorar e de nos conhecer, de nos melhorar cada dia mais. Nos ilumina, Pai. Ilumina cada coração que necessita de Ti, que necessita do Teu amparo. Permanece conosco, nos intuindo, nos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja. Só lembrando dos nossos temas para o próximo Evangelho, que eu já ia me esquecendo. Nós temos o mal e o remédio, fazer o bem sem ostentação e a porta estreita. Lembrando que esses temas vão estar para votação no Facebook da Federação e você pode votar lá, facebook.com/fespb. Lembrar também do nosso canal no YouTube. Assine o canal. Assine nosso Curtam, canal. compartilhem. E Tudo também lembrar do nosso site, fpb.org.br. Uma boa noite a todos, até a nossa próxima semana com mais um Evangelho lá para vocês. Tira do ar, Moisés. Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, forte